Bom, pessoal, então a gente tem esse tipo de problema, onde a gente precisa determinar o comprimento de arco, e o cálculo nos possibilita fazer isso a partir de uma expressão que a gente já obteve, né? Que é aquela integral. Se a gente quer encontrar o comprimento de arco entre dois pontos, a gente sabe que a gente pode calcular a integral da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado em dx, né? Quando a gente tem quer calcular uma função de x, né? Então a gente deriva em x. Bom, vamos fazer essa resolução e aí eu acho que vai ficar mais claro. Mas a ideia é que a gente pega a distância entre dois pontos e consegue extrapolar isso para uma integral, certo? E a integral resultante é essa que eu estava falando. No caso desse problema específico, a nossa função é o y. E ela vai de 1 até 2. Então os limites de integração estão claramente aqui. A nossa função está aqui, a gente vai trabalhar com a derivada dela, mas a gente vai ter que levar isso ao quadrado, né, por causa da função. Só que lembra que para resolver, a gente tem que não só resolver, mas tem que comunicar a resolução. Então, eu falei que eu ia usar essa estratégia aqui sempre que eu fosse resolver um problema com vocês. Qual é a estratégia? Começa com a introdução. Então, a gente vai... como é que a gente introduz a resolução desse problema? A gente vai utilizar a fórmula, né? A gente sabe que existe uma fórmula, então eu não preciso deduzir a fórmula. Ela já é uma informação dada e você vai usar ela, né? Então você vai só referenciar. Como é que vamos fazer aqui? Encontra o comprimento de arco, o comprimento exato da curva e nos dá uma curva. Então a gente vai fazer assim. Bom, sabendo que o comprimento de um arco é dado por... Então eu não vou deduzir a fórmula, eu vou só mostrar, não, ó, o comprimento de um arco é dado pela integral de A até B da raiz de 1 mais a derivada da função. Eu vou usar na notação de Leibniz, mas poderia ser o f', né? Elevado ao quadrado em dx. Então tem que a derivada dessa função, ela vai ser uma função de x. Então aqui a gente tem uma função de x para ser integrada. Beleza. Claro, a gente vai ter um desafio de resolver essa integral, mas... Então, essa é a introdução. Sabemos que o comprimento de arco é dado por isso aqui. Então a gente vai primeiro determinar, né, aqui, eu até vou colocar, ó, com A igual a 1, porque ele vem de 1, e B igual a 2. Então vai de 1 até 2, beleza. Né? A derivada a gente precisa agora, né? Vamos calcular a derivada. A derivada. Ou, né, a derivada fica, daí a gente vai fazer aqui, ó, a derivada em x do nosso y é a derivada em x de x na 5 sobre 6 mais 1 sobre 10 x ao cubo. Só que é um pouco difícil de fazer a derivada quando tem expoente no denominador. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse x no numerador, em vez de pôr ao cubo, eu vou pôr na menos 3. Tá? Todo mundo percebe que isso é igual? Né? O x ao cubo no denominador é equivalente a x na menos 3 no numerador. Certo? Quando ele está no numerador, ele vai para o denominador e troca o sinal do expoente. Tá? Isso é uma propriedade algébrica, vocês devem saber ela. E aqui a gente faz a derivada termo a termo, certo? Eu poderia ainda escrever aqui, ó, 1/6 da derivada de x na quinta, mais 1/10 da derivada de x na menos 3. Mas eu vou fazer direto, porque a gente já está bem acostumado a fazer derivadas. Então eu vou ter 5x na 4 sobre 6. Então eu tenho 5x na 4 sobre 6. É a derivada disso aqui, certo?
E agora a derivada do x na menos 3. Então a gente baixa o menos 3, então fica menos 3, só que a gente diminui um do expoente. Aqui é muito comum se enganar. Se eu tenho menos 3 eu tiro 1, eu vou ficar com menos 4. E aí a gente mantém dividido por 10. Então essa função aqui é que ela vai vir para cá, certo? Bom, agora a gente tem o desafio de transformar isso daqui, né? A gente vai elevar ao quadrado e transformar isso daqui em alguma função que a gente sabe integrar, ok? Então, aqui meu quadro é pequeno, eu vou... como é que a gente faz? Eu preciso fazer isso ao quadrado. Eu acho que dá para fazer aqui, vamos ver, ó, pelo menos o quadrado, ó. dy dx elevado ao quadrado, a gente vai ter igual a 5x na 4 sobre 6 menos 3x na menos 4 sobre 10. Isso daqui é elevado ao quadrado. Só que quando a gente tem um binômio, a gente eleva o primeiro ao quadrado, fica 25 sobre 36. X na oitava potência. Aí a gente tem menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ficou apertado aqui para resolver isso aqui. Mas vamos ver se vai caber. Senão eu começo de novo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então a gente tem 2 vezes 5 vezes menos 3. Vai ficar menos 30. E no denominador a gente tem 6 vezes 10 é 60. E aqui a gente tem x na 4 vezes x na menos 4, que é 1. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 30 sobre 60, que é 1 meio, né? Mas vou deixar assim por enquanto. Depois a gente tem o segundo termo ao quadrado. Vocês devem saber fazer o binômio. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso vai dar 9x na menos 8 dividido por 100. Tá? Então está aqui já o nosso binômio, né? Isso aqui, esse daqui dá para simplificar, os outros não dá para simplificar. Tá? E a gente vai trabalhar com esses termos aqui agora. Então aqui eu vou apagar tudo, só que antes eu vou copiar para não esquecer como é que é essa função. Eu vou ter o comprimento. Não, até eu vou pôr aqui 3 pontinhos para dizer que é uma continuação, né? O comprimento de arco, o comprimento L, né? Vou colocar assim, ó, o comprimento L fica. E aí a gente vai pôr essa integral aqui, ó. O L é igual. Aí eu vou pôr aqui, ó, a integral de A até B da raiz. Estou um pouco assustado com o que vai acontecer aqui, mas vamos lá. De 1 mais... Daí a gente tem tudo isso daqui, certo? Então eu vou pôr... Só que aqui eu vou já trocar por 1 meio isso aqui, ó. 30 por 60, eu vou pôr 1 meio. Então eu vou pôr 25 sobre 36, x na oitava, menos 1 meio, mais 9 sobre 100, x na menos 8. E a gente tem aqui a variável de integração, o dx, certo? Então agora já posso apagar tudo aqui, para a gente poder seguir. Tá. Ok. Bom, esse 1 menos 1 meio, isso aqui dá só 1 meio, né? Você tem 1, tira meio, sobra meio. Agora, como é que fica para a gente resolver essa integral aqui? Vamos ver. Vou fazer aqui, ó, L igual a integral de 1 até 2. Daí eu vou pôr aqui 1 meio mais 25x na oitava sobre 36. Tá.
Daí eu vou pôr mais 9 sobre 100, x dá menos 8. dx. E agora a gente tem que ver que possibilidade a gente tem de resolver essa integral aqui, certo? Então vamos dar uma olhada. Porque a gente travou nessa integral aqui e a gente não sabia sair. A gente precisa tirar essa função de dentro e a sacada, a ideia é tentar completar quadrados. A gente vai tentar fazer isso agora. Tá? Então, vamos ver essa função aqui, ó. Eu vou colocar o 25 sobre 36 x na oitava como sendo, ó, então eu tenho 5x na 4 sobre 6, isso aqui está ao quadrado, certo? Aí a gente tem mais 1 meio e a gente tem mais 3x na menos 4 sobre 10, isso aqui ao quadrado, tá? Só que daí tem o detalhe, ó. O que acontece quando a gente quer completar quadrados? A gente tem... a gente sabe que isso daqui ele tem que ser escrito na forma de um a mais b ao quadrado, certo? E isso aqui é algo do tipo a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então aqui a gente já vê, tá? A gente vai chamar o x, o 5x na quarta potência sobre 6 de a. Tá? Então eu vou pôr assim, ó, a vai ser 5x na quarta potência sobre 6. Esse é o a que a gente vai elevar ao quadrado. Então, aí a gente tem o b, que é o 3x na menos 4 sobre 10. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Se o 2ab, como que fica o 2ab? A gente tem 2 vezes 5, né? Vai dar 10, vezes 3 vai dar 30. Ok? O x está na zero. Aqui, ó, o 6 vezes 10 vai dar 60. Então, quando a gente pega o 2ab com esse b e esse a, a gente tem exatamente 1 meio. Ou seja, isso daqui, ó, é exatamente a gente fazer o 5x na 4 sobre 6 mais 3x na menos 4 sobre 10. Isso aqui é o quadrado. Tá? Isso aqui, ó, exatamente. Porque a gente vai pegar, ó, o primeiro termo ao quadrado. Tá? Eu até vou escrever diferente aqui para ficar bem mais claro. Ó, esse daqui vai ser exatamente igual ao 5x na 4 sobre 6 mais 3x na menos 4 sobre 10. Isso aqui é o quadrado. Porque a gente tem, ó, quando a gente tem 1a mais b ao quadrado, quando a gente tem 1a mais b ao quadrado, a gente tem o primeiro termo ao quadrado, então esse daqui é o quadrado, está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que a gente já fez aqui, dá 1 meio, está aqui, mais o segundo ao quadrado, que está aqui. Então, a gente pode usar essa identidade aqui, ó. A gente vai ver que tudo que está dentro da raiz pode ser escrito como sendo isso daqui ao quadrado. E aí com a raiz a gente corta e tem uma integral que a gente consegue resolver, ok? Então vamos lá. Logo, né, o nosso comprimento L, ele vai ser a integral de 1 até 2 da raiz quadrada
de 5x na 4 sobre 6 mais 3x na menos 4 sobre 10. Isso aqui ao quadrado. Só que daí, o quadrado da raiz a gente consegue eliminar, né? Dx. Então, a gente tem simplesmente a integral de 1 a 2 de 5x na 4 sobre 6 mais 3x na menos 4 sobre 10. E isso aqui a gente sabe resolver bem mais fácil. Certo? Nossa, que alívio. Eu estava realmente preocupado com como é que a gente ia resolver aquela integral. Não tinha pensado em completar quadrados. Beleza? Então, agora a gente vai resolver esta integral aqui, ó. Então vamos lá, olha, a gente vai ter então o nosso comprimento L que a gente está buscando e a gente pode separar em duas integrais. E a gente pode pegar, ó, a integral desse mais a integral desse. E aqui a gente tem os 5/6 que sai da integral, 5/6 da integral de 1 até 2 do x na 4 dx, somar com o 3/10 da integral do x na menos 4, aqui os mesmos limites de integração e dx. Ok? Então, a gente já tem um... estamos chegando lá, vamos lá. Como é que a gente fica com essa integral? 5/6 x na 5 sobre 5. Então, a gente tem o x na 5 sobre 5, né? De 1 até 2. Aí, mais 3/10. Aí, aqui, ó, o x, a gente soma 1. Então, fica x na menos 3 sobre menos 3. Né? Então, soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Também nos limites de 1 a 2. Ok, esse 5 com esse 5 a gente pode só eliminar. Esse 3 com esse 3 a gente elimina, mas o menos permanece. Então a gente fica com 1/6. E aí o nosso x na 5, ele aplicado no limite superior fica 2 na 5 menos 1 na 5. Né? Então no limite superior menos no inferior. E aí a gente vai ter menos por causa desse sinal aqui, menos 1/10. E aí agora o nosso x na menos 3 vai ser 2 na menos 3 e menos 1 na menos 3. Ok? Bom, agora vamos ver quanto que dá isso daqui, né? A gente tem 1/6 e, deixa eu ver, 2 na quinta potência. 2 na quinta potência é 32. 2 ao quadrado é 4, ao cubo é 8. Na quarta é 16, depois 32. Então a gente tem 32. E aí 1 na quinta potência é 1. 32 menos 1. Menos 1/10. 2 ao cubo é 8, então a gente tem 1/8. Menos 1. Tá. Então a gente tem aqui 1/6. Na verdade a gente tem 31 dividido por 6. Ok? E aqui eu vou dizer que aqui é 8/8. Vou chamar esse 1 de 8/8, porque daí a gente pode fazer, é o mínimo, né? Tira o mínimo em comum aqui. Então aqui ainda fica menos 1 sobre 10. E aqui a gente tem menos 7/8. Menos 7/8, então vai para lá ficar positivo. A gente fica com 31/6 mais 7 sobre 80. 7 sobre 80. Né? Menos com menos fica mais. E a gente tem 80. Fazer esse mínimo aqui. Agora a gente divide, né? Então aqui a gente vai, vamos ver, vamos para a calculadora, quanto que vai dar. Então, colocando na calculadora, a gente fica com aproximadamente 5,254. Tá? Pode conferir isso aqui por gentileza. E aí a gente vai concluir
né? Então, ó, vou pôr até um finalmente. Finalmente, o comprimento do arco é aproximadamente 5,254 unidades de comprimento. Ok, pessoal? Então tá aí a resolução desse probleminha aí que nos quebrou a cabeça com aquela raiz, né, que a gente teve que completar quadrados. Então assim, vamos ver agora o problema de encontrar o comprimento de arco dessa curva aqui, que é o y igual a 1 meio de x ao quadrado, e a gente vai pôr entre dois pontos, né, o ponto P, que é menos 1 e 1 meio, e o ponto Q, que é 1 e 1 meio, certo? Então, o que acontece? A gente pode resolver esse comprimento de arco se a gente considerar de x1 até x2, né, integrando em x, ou integrando em y. Mas como a gente já tem o y em função de x, é melhor a gente integrar em x. Então quais são os limites de integração? É o menos 1 e o 1, certo? A gente pode verificar que os dois pontos estão na nossa curva, até porque se não tivesse na nossa curva, não faria sentido a gente colocar eles como os limites de integração, o comprimento entre esses dois pontos, se a curva não passasse por eles, o problema não teria sentido. Mas a gente vai fazer ele assim, ó. Então, vamos, dado o comprimento de arco, né, sendo que L é igual a integral de A até B, os limites de integração em x, da raiz de 1 mais o dy dx, isso aqui ao quadrado dx, né? Vamos obter a derivada. Vamos começar fazendo a derivada. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, sendo que o limite inferior é menos 1 e o limite superior é mais 1. Tá? E a derivada fica... Então a derivada, o dy dx, né? Ele vai ser a derivada em x da função 1 meio de x ao quadrado, que é a derivada de 1 meio de x ao quadrado, então baixo 2, já corta com aquele, é só x. E aí a gente tem também, né, o dy dx elevado ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Então fica mais fácil aqui. Assim, ok? Agora a gente tem aqui é simplesmente x ao quadrado, né? Então até vou colocar aqui. Ou seja, L é igual à integral de menos 1 a 1 da raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Ok? E agora o nosso desafio é resolver essa integral, que a gente vai ter que fazer uma substituição trigonométrica, certo? Então, vou apagar para continuar essa conta agora. Show! Agora a gente tem essa integral e a gente vai fazer uma substituição trigonométrica. Né? Então, usando substituição, trigonométrica. A gente aprende no cálculo 1, né, que quando a gente tem raízes, né, integral da raiz, e aí a gente tem um número mais um x ao quadrado, aí a gente vai chamar o x de
Aí aqui, se isso daqui é um A, então é 1 vezes a tangente de θ. E aí o dx, a gente faz a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Secante ao quadrado de θ dθ. E aí a gente substitui aqui, né? Só que a gente faz essa integral, vamos resolver essa integral sem os limites de integração. Porque até substituir para os limites de integração dá mais trabalho, né? Ou não, deixa eu ver. Quando que a tangente é 1? A gente pode ver assim, ó, o x1, né? Quando o x, se o x é igual a 1, qual é o arco cuja tangente é 1? Né? Então, a gente tem, eu vou escrever aqui, ó, o ângulo quando o x é igual a 1, quando o x é igual a 1 é menos 45, quando é menos 1 é menos 45 graus, ou seja, menos π sobre 4. Não, π sobre 4, isso. Menos π sobre 4. 45 graus para baixo. E o θ, quando x é igual a 1, isso aqui é igual a π sobre 4. Já que a gente tem os limites de integração, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, que o L, então vou colocar aqui um portanto, mais um conectivo, né? O L é igual à integral de menos π sobre 4 a π sobre 4, né? Então agora a integral é em dθ, ela vai ser a raiz de 1 mais, quem é o x ao quadrado? Eu tenho o tangente ao quadrado de θ. E o nosso dx é a secante ao quadrado de θ dθ. Então agora o nosso comprimento, essa integral a gente não sabe resolver, mas a gente transforma em uma outra integral que a gente pode conseguir resolver. A estratégia a gente já viu no cálculo 1, que para esse tipo de integral é fazer essa substituição trigonométrica. Então essa nova integral aqui, a gente ainda vai, né? Então vamos usar ainda a relação que diz que 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Então a raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ é igual a secante de θ, né? Porque a gente tira a raiz, então fica só a secante. E aqui a gente tem a secante ao cubo, certo? Então agora a gente vai ter a integral, o L vai ser, nesses limites de integração, a integral da secante ao cubo. A gente vai fazer isso agora. Tá? Então, o L se transforma nessa integral. De menos π sobre 4 a π sobre 4, da secante ao cubo de θ dθ. Ok? E agora a gente tem mais um problema, que é resolver a secante ao cubo de θ. Bom, então aqui, a secante ao cubo também é uma integral que é um certo desafio, né? Essas integrais de comprimento de arco sempre vêm com umas bem difíceis aqui. Mas a secante ao cubo, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar integração por partes. Tá? Integração por partes. A gente já resolveu essa integral em cálculo 1. Tá? Com U vai ser secante de θ e o dv vai ser secante ao quadrado. Vai ser secante ao quadrado. Opa! Secante ao quadrado de θ dθ. Certo? Porque daí a gente tem o nosso du. A integral, a derivada da secante é secante vezes tangente. A gente tem secante de θ vezes tangente de θ dθ. Então esse é o du.
E o dv, aí a gente tem o v. A integral da secante ao quadrado é a tangente, porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então a gente tem aqui ó, o udv, o du e o v, tudo que a gente precisa para fazer o nosso L. Tá? Então a gente tem, vou colocar um então aqui, um conectivo então, L vai ficar, lembra que a gente tem a integral de udv é igual a uv menos a integral de v du. Então agora a gente vai fazer isso, só que aplicando nos limites de integração. Como que a gente faz? Tá? Então o nosso L, ele vai ser u vezes v, então u é secante e o v é tangente. Então a gente tem secante de θ, tangente de θ. Esse é o u. A gente vai aplicar nos limites de integração de menos π sobre 4 a π sobre 4. Aí a gente vai fazer menos a integral de v du, menos a integral de v, que é a tangente de θ, e o du é secante vezes a tangente. Então a gente tem um tangente ao quadrado secante de θ dθ. Esse aqui de menos π sobre 4 a π sobre 4. Ok? E conta longa. Aí a gente tem mais uma aqui que a gente vai fazer substituição de novo. Só que aqui eu acho que, como a derivada da secante, não? Derivada da secante é tangente vezes secante. Vamos ver agora o que a gente vai fazer. Eu vou seguir aqui, eu vou apagar esse quadro aqui para a gente seguir essa conta mais uma vez. Tá? Então a gente vai substituir esse tangente ao quadrado. Vou colocar aqui um mas. O tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Daí agora eu vou escrever essa nova integral lá em cima. Então essa integral aqui, o comprimento, ele vai ser secante. O que é a secante? Ela é... a secante é 1 sobre o cosseno, certo? Então a gente tem... E a tangente, a gente já sabe, né? Que a tangente desse cara aqui, ó, do π sobre 4, é 1, e do menos π sobre 4 é menos 1. Mas e a secante? Então a gente tem o 1 sobre o cosseno. O cosseno de π sobre 4, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Então a gente tem raiz de 2 sobre 2, 1, tem 2 sobre raiz de 2 aqui. Ó, então a gente tem a secante de θ, eu vou colocar, na verdade eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer o tangente de π sobre 4 dividido pelo cosseno de π sobre 4. Aí eu vou fazer menos, tá? Aqui eu até vou pôr entre parênteses, lembrando que a secante é 1 sobre o cosseno. Aí eu vou fazer a tangente de menos π sobre 4 dividido pelo cosseno de menos π sobre 4. Ok? Só que aqui, vamos ver, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem... Bom, vou deixar assim por enquanto e vou construir essa outra integral aqui. Então a gente tem isso tudo menos, será que vai caber aqui? A integral, acho que não, acho que eu vou escrever embaixo. Tudo isso aqui eu ainda vou fazer menos, aí essa integral de menos π sobre 4 a π sobre 4. E quem que é o integrando? Então eu troco o tangente ao quadrado de θ por secante ao quadrado de θ menos 1. Então eu vou pôr aqui, ó, secante ao quadrado de θ menos 1 vezes a secante de θ dθ. Ok?
Vamos lá, conta longa, mas vamos vencê-la. Vamos vencê-la. Então eu já vou avaliar aqueles lá em cima. Eu tenho 1 no numerador e eu tenho raiz de 2 sobre 2 no denominador. Aqui eu tenho menos. Aqui eu tenho menos 1 no numerador. E o cosseno, né, do ângulo menos π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. É o mesmo cosseno. Então, na verdade, a gente tem duas vezes, né? E essa outra integral aqui, ela vai ficar menos a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4. Aqui eu vou pôr a secante aí a gente volta, né, para a integral. A secante ao cubo de θ dθ. Daí menos com menos vai dar mais a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 da secante de θ dθ. Nossa, eu nem precisava ter feito todas essas contas aqui. Tô apavorado. Por que eu fiquei fazendo toda essa conta? Só que tem um detalhe, né? Esse daqui, ó, é exatamente o L que a gente encontrou na conta antes. Ó, isso aqui, ó, é o L que a gente encontrou na conta antes. Ah, Jesus. Que contona enorme. Poderia ter simplesmente utilizado já aqui qual é o valor dessa secante ao cubo que a gente já resolveu antes. Bom, eu vou seguir. A conta está muito longa, podia ter encurtado, tá? Mas eu vou seguir a conta agora. Aqui, ó. Aqui a gente tem o mesmo valor de L. Então, ó, se aqui é L, aqui é L. Então eu posso passar para o outro lado, isso daqui, e a gente fica com 2L no lado. Tá? Bom, vou continuar a conta para a gente ir até o final. Então eu tenho esse L mais aquele, porque esse aqui vai para o lado esquerdo, fica 2Ls. Igual, aqui a gente tem 1, aqui mais 1, então a gente tem duas vezes. Só que aqui, esse cara aqui, ele passa multiplicando. Ele está dividindo, passa multiplicando, então fica 4 sobre raiz de 2. 4 sobre raiz de 2. Pode conferir. E a gente ainda tem mais a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4 da secante de θ dθ. E agora a gente ainda tem mais essa secante aqui, que a integral da secante, ela é o ln do módulo da secante mais a tangente. Nossa, que conta. Estou frustrado já, é muita conta. Então, 2L's igual a 4 sobre raiz de 2 mais, aí aqui é o ln do módulo da secante. Então, essa integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 da secante, né? A integral da secante é o ln do módulo da secante mais a tangente de θ. Daí a gente vai aplicar isso nos limites de integração de menos π sobre 4 a π sobre 4. Certo? Aí a gente, para ter o L, que é o comprimento que a gente quer, a gente vai dividir tudo isso aqui por 2. Então eu vou ter 2 sobre raiz de 2 mais 1 meio. Daí a gente tem o quem? O ln do módulo da secante
de π sobre 4 mais tangente de π sobre 4, certo? Esse aqui é o no limite superior. E aí a gente vai pôr menos o ln do módulo da secante de menos π sobre 4 mais a tangente de menos π sobre 4. Certo? Só que daí a gente tem a secante de π sobre 4 é 2 sobre raiz de 2. A tangente é 1. Aqui é 2 sobre raiz de 2 e aqui a gente tem menos 1. Né? Então o comprimento de arco vai ficar 2 sobre raiz de 2 a gente pode multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2 aqui e fica só raiz de 2. Tá? Pode conferir isso aqui, fica só raiz de 2. Aí a gente fica com mais 1 meio. Daí a gente tem aqui, ó, abre colchetes. Aí eu tenho ln. Quem que está dentro do meu primeiro ln? Eu tenho 2 sobre raiz de 2, que é essa secante. Aí eu tenho mais 1. Aí depois a gente tem ainda menos o ln. Abre o módulo 2 sobre raiz de 2 mais, aliás, menos 1. Tá? Essa daqui é o nosso comprimento de arco. Só que ele ainda está bem ruim, né? Bem ruim de... Teria que fazer, colocar na calculadora essas contas aqui. Certo? Então, vamos fazer isso aqui agora. Tá? Então, depois de fazer essa conta, né? A gente chega num L igual aproximadamente, né? Do 2,2955587. Né? Mais ou menos isso. Então, portanto, o comprimento da curva é aproximadamente 2,2955587 unidades de comprimento. Ok? Então, anotei aqui, rascunho, mas está aí a resposta. Feito, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado a conta. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. Eu vou fazer um parênteses aqui porque eu acho que, como é a primeira vez que eu estava resolvendo o problema, eu não me dei conta de um detalhe. Tá? Então aqui está encerrado. Eu vou fazer uma observação. Por exemplo, aquela integral, eu acho que o grande problema que dificultou mais ainda, teve várias dificuldades essa questão, mas eu acho que o grande problema é que a integral da secante ao cubo de θ de θ, a gente desenvolveu toda ela e não havia necessidade. Ela já estava resolvida, não precisava fazer ainda o dv e tal. Ela já é uma integral que já foi resolvida em cálculo 1. Então eu poderia, só que eu não me dei conta antes, peço desculpa, simplesmente ter apontado qual que é a resposta dessa integral indefinida. Qual é a primitiva? A função que a gente precisa derivar para chegar na secante ao cubo. A gente tem aí o seguinte, é 1 meio, abre parênteses, de secante de θ tangente de θ, menos, aliás, mais o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Tá? Mais uma constante. Aí eu fecho o parênteses aqui, porque o meio está
está dividindo os dois, mais uma constante. Então, eu poderia ter usado isso aqui. Só aplica nos limites de integração, pronto. Tá? Não precisaria ter feito todo aquele desenvolvimento. Aqui, eu acho que é um adendo importante. É uma integral que a gente já resolveu em aula, então ela é uma integral que já é conhecida. A gente poderia ter usado isso daqui, ó. Tá? A gente poderia ter usado essa integral como se fosse tabelada.